O maior avião do mundo, o Antonov AN-225, foi construído na antiga União Soviética com um propósito e hoje ele faz uma coisa diferente e foi feita só uma unidade desse avião. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Esse vídeo hoje não é nem parte da playlist fracassos e nem da sucessos da aviação. Eu resolvi fazer um vídeo de um outro avião, que é um avião único. É o maior avião do mundo, o Antonov AN-225. Eu resolvi fazer esse vídeo agora porque ele acabou de voltar a operar no dia 25 de março de 2020, depois de quase um ano e meio parado. Esse avião é único não só em questão de tamanho, capacidade de peso, mas também em quantidade. Só tem uma unidade do AN-225. Ele é o maior avião do mundo. Se comparar com o Boeing 747, um Airbus A380, ele ganha em todos os aspectos. Ele perdia em tamanho de envergadura para dois aviões. O Stratolaunch, que eu já fiz um vídeo sobre ele, estou deixando aqui, mas esse avião, apesar de estar querendo voltar a operar, ele tem uma aplicação bem específica e ele não voa mais, pelo menos por enquanto. O H-4 Hercules Spruce Goose também tinha uma envergadura maior que o Antonov, mas esse avião era lá da década de 40 e já foi aposentado na década de 70. Então, de qualquer forma, o maior avião hoje em operação em todos os aspectos é o Antonov AN-225. O peso máximo de decolagem desse avião é de 640 toneladas. E ele tem capacidade para carregar dentro dele, no compartimento de carga, 250 toneladas ou na parte de fora, na parte de cima do avião, até 200 toneladas. Esse avião é fabricado pela Antonov, uma empresa ucraniana, antiga União Soviética, que foi criada em 1946, logo após o final da Segunda Guerra Mundial. Em meados dos anos 80, mais precisamente em 1984, o governo soviético resolveu criar uma aeronave para carregar o seu ônibus espacial. Assim como se fazia nos Estados Unidos, que o Boeing 747 carregava o ônibus espacial, eles quiseram fazer a mesma coisa na União Soviética, por isso que veio a criação do Antonov AN-225. O AN-225 foi desenvolvido na União Soviética nos anos 80 pela Antonov Design Bureau e ele fez o seu primeiro voo no dia 21 de dezembro de 1988. Ele é um avião gigantesco com toda essa capacidade de carga que eu falei e para poder voar ele opera com 6 tripulantes. Normalmente a gente vê 3 tripulantes ou 4, 5, mas esses são 6. Piloto, copiloto, 2 engenheiros de voo, um navegador e um operador de rádio. Só que além do espaço ali do cockpit, que é gigantesco para caber toda essa tripulação, logo atrás do cockpit também tem uma área, um lounge, onde tem uma galley, uma cozinha para os tripulantes poderem comer, poderem tomar um café, e também tem uma área ali de assentos, porque quando esse avião faz os voos, ele vai fazer as operações, que eu já vou explicar, não vão só esses tripulantes, esses 6 tripulantes, também vão técnicos, mecânicos e o pessoal responsável pela carga, e vai também o despachante operacional de voo, o DOV. Essa área onde tem esses assentos não tem nenhuma janela, você até pode ver por fora do avião que não tem nenhuma janela a não ser aquela do cockpit, então é um lugar até que parece meio claustrofóbico ali, porque é totalmente fechado. Então essa parte é como se fosse o deck superior do Antonov, porque toda a parte de baixo ela é oca para poder carregar carga. São 84 metros de comprimento, 88 metros de envergadura e quase 20 metros de altura, e um peso vazio de 285 toneladas. Para você ter uma ideia da altura desse avião, quase 20 metros, a gente está falando aí num prédio de mais ou menos 6 andares. Então, é bem alto. Ele é gigantesco por dentro, com essa capacidade de carregar 250 toneladas, como eu falei, mas em termos de área, ele carrega até 1.300 metros cúbicos. E para poder tirar tudo isso do chão, foram necessários 6 motores, que são o Progress D18. Cada um desses motores gera um empuxo de 51 mil libras. Se você não sabe o que é 51 mil libras, é mais ou menos o dobro de potência, de empuxo gerada por um motor de um Boeing 737. Então esse avião tem 6 motores, é como se fossem 12 motores de 737 para poder levantar esse avião. A capacidade de combustível dele é gigantesca, são mais de 300 toneladas de combustível, isso daria uma autonomia de mais de 15 mil quilômetros, mas lembrando que ele é um avião cargueiro, então ele é para carregar peso. Logo, se a gente vai colocar o payload, que é a carga paga, vai reduzir a capacidade de combustível. Porque se o avião pesa 285 toneladas vazio e o peso máximo de decolagem é de 640 toneladas, é só fazer a conta que se colocar todo esse combustível nesse avião,
já vai ter pouca capacidade de carga. Pouca capacidade, vai sobrar aí mais de 50 toneladas, mas esse avião não foi feito para carregar só 50 toneladas. Então, se colocar uma quantidade grande de peso desse daí, tem que diminuir a quantidade de combustível. O que eu quero dizer com tudo isso? Que a autonomia desse avião depende da carga que ele está carregando. Quanto mais pesada a carga que ele está carregando, menor a distância ele vai voar. Então, para carregar toda essa capacidade, ele vai voar em torno de 4.000 quilômetros. E o bichinho gasta bastante combustível. Afinal de contas, 6 motores desse ali funcionando, ele queima por volta aí de 16 toneladas de combustível por hora. Uma curiosidade bem interessante é a forma que essa carga entra no avião. Assim como todo avião cargueiro, pelo menos a grande maioria, esse avião é asa alta. Eu não tenho maquete do Antonov, mas eu tenho do KC-390 da Embraer, que é um avião cargueiro, né, um avião militar cargueiro que tem a asa alta. E isso tem um grande motivo. Eu até já fiz um vídeo falando mais sobre essa questão de posição de asa, tô deixando aqui, ó, para ficar mais claro. Mas basicamente em aviões cargueiros é melhor a asa alta, primeiro por conta dos lugares que ele vai operar. Então pode ser que tenha lugares com menos infraestrutura e tendo a asa alta, a chance de ingestão de coisas pelos motores é menor, mas o principal motivo nem é esse. O principal motivo é para ter a fuselagem o mais próxima possível do chão, para que não precise colocar uma rampa muito grande para poder carregar. Então uma característica bem interessante do Antonov AN225 é que quando ele vai carregar, o nariz dele todo abre, né? Então toda a área de fuselagem fica disponível para entrar carga, não tem nenhuma porta no caminho para atrapalhar, e o trem de pouso de nariz, ele meio que é recolhido, ele sobe, o avião ele vai ser apoiado em sapatas, como se fosse aquelas sapatas de guindaste, sabe quando o guindaste vai fazer o trabalho, que aí saem, né, aquelas sapatas ali, aqueles apoios, né, para poder garantir a estrutura do guindaste. Nesse avião é a mesma coisa, tem então esses apoios, então o apoio não é mais no trem de pouso, o trem de pouso ele fica fora do chão ali para poder fazer esse carregamento. Afinal de contas, a gente está falando de cargas muito pesadas, então quanto mais próximo do chão ficar e mais apoiado o avião ficar, melhor. Esse avião é antigo, ele foi feito na década de 80 e esses motores, por exemplo, eles são da década de 70, passaram por algumas atualizações para equipar tanto o AN225 quanto o AN124, que eu já vou falar um pouco dele também. A tecnologia utilizada nesse avião, não só dos motores, mas também toda a tecnologia de sistema embarcado no avião, é antigo, né? Então você vê ali no painel do avião que tem todos os instrumentos analógicos, por isso que tem tanta gente operando, né? 6 tripulantes ali para operar esse avião. É tudo coisa que se utilizava mais naquela época, né? Os engenheiros de voo, que em aviões mais atuais não utiliza mais. E o AN225 recebeu o apelido de Miria, ou Miria. Enfim, é um nome russo, se você sabe falar russo, corrija aí a pronúncia, mas quer dizer sonho em russo. E da onde veio esse avião? Por que a União Soviética resolveu criar esse avião? Lá nos anos 80, a União Soviética tinha o programa espacial Buran, que tinha um ônibus espacial que levava esse nome, o ônibus espacial Buran. Eles precisavam de uma aeronave para poder transportar esse ônibus espacial do local de pouso para o local de lançamento, que ficava no Cazaquistão. É claro que essa capacidade gigantesca de carga também interna seria aproveitada para carregar outras peças, né, o que fosse necessário para aquele programa, e ele não ia carregar só o ônibus espacial, mas também poderia carregar o foguete Energia, que era um foguete do programa espacial soviético. Então, em meados dos anos 80, mais precisamente em 1984, a Antonov começou a desenvolver esse avião e ele foi totalmente desenvolvido em segredo. Ninguém sabia nada do que estava acontecendo lá dentro da União Soviética. É claro, um país comunista que na época não se abria para o mundo e ninguém sabia exatamente nada do que estava acontecendo ali. O Antonov fez algumas demonstrações carregando o Buran em cima dele, mas a verdade é que essa missão para a qual o avião foi construído não durou muito mais tempo, então o avião acabou não carregando o Buran por muito tempo. A verdade é que o Antonov AN225 era um motivo de orgulho para os soviéticos, mas ele acabou sendo encostado. No início, a União Soviética tinha a ideia de operar 2 aviões como esse, então foram encomendados 2 aviões para Antonov. Um foi construído e o outro foi parcialmente construído. Eles começaram a fazer, mas ele não foi terminado. Ele acabou sendo abandonado em 1994, depois da parada do programa espacial soviético. Até tiveram várias tentativas de retomar a construção desse segundo AN225, mas os custos seriam exorbitantes. Se estimou que chegaria em 300 milhões de dólares o final da construção desse avião. Hoje dizem aí que ele está em torno de 60% a 70% concluído. Inclusive a China já teve interesse de pegar esse projeto e continuar essa construção,
mas isso aí acabou também caindo por terra. Não tem nenhum futuro por enquanto aí dessa segunda unidade do AN-225. Antes do AN-225, a Antonov já tinha feito o AN-124, que é uma versão menor. É um avião com menos capacidade de carga, 150 toneladas, 4 motores, asa alta. Ele é muito parecido com o AN-225, principalmente porque o 225 foi baseado no 124. A ideia foi justamente fazer um avião igual, só que maior. Então foi meio que um upgrade aí para poder carregar mais carga, com esse objetivo de carregar o ônibus espacial Buran. No final dos anos 80, em 1989, a Antonov Design Bureau, fabricante do AN-225, resolveu diversificar um pouco a sua fonte de renda e criou uma empresa chamada Antonov Airlines. A ideia dessa empresa era fazer transportes de carga. Então eles pegaram uma frota de 4 aviões AN-124, né, o irmão menor do 225, e mais 3 aviões AN-12, que são aviões com propulsão a hélice mais antigos, e eles viram a necessidade de ter um avião grande para poder transportar cargas únicas, que nenhum outro avião fosse capaz de transportar. Por isso que veio a ideia de trazer o AN-225 para trabalhar nessa nova empresa, né, a Antonov Airlines. A verdade é que depois que o programa espacial soviético foi cancelado, o AN-225 ficou parado por 8 anos. Ele ficou encostado, inclusive eles retiraram os motores para utilizar no AN-124. Então o avião estava ali praticamente largado. Então eles começaram a fazer uma reforma nesse avião, fazer uma série de upgrades, afinal de contas a tecnologia já estava aí um pouco defasada, e em 2001 ele conseguiu fazer o seu novo primeiro voo. Era a volta do AN-225, só que agora com um novo objetivo. Nada a ver com carregar ônibus espacial. O objetivo agora era fazer transporte de carga comercial. O primeiro carregamento de carga aconteceu no dia 11 de setembro de 2001. Olha que interessante, muita coisa aconteceu nesse dia. E esse carregamento é até hoje o maior carregamento de carga aérea do mundo. Foi mais de 250 toneladas dentro desse avião. Aí você vai falar, tá, mas o avião não tem capacidade de 250 toneladas? Como é que ele carregou mais? Carregou um pouquinho mais, 253 toneladas, e claro que teve um cálculo aí de combustível para poder caber tudo isso dentro dele, e foram 4 tanques de guerra para poder somar essa carga toda. E ele tem também um outro recorde de carga única com maior peso. Ele carregou uma única carga que pesava 190 toneladas. Esse avião fez várias operações ao longo de sua carreira desde que voltou a voar em 2001, mas há mais ou menos 1 ano e meio atrás ele parou de voar. O que se sabe é que ele parou de voar para fazer algumas atualizações, afinal de contas a gente está falando de um avião lá dos anos 80. Então muita coisa tem que ser feita e, na verdade, ele sempre passou por constantes atualizações. Mesmo durante a sua operação, sempre foram feitas algumas modificações ali, principalmente em termos de tecnologia. Entre essas atualizações que foram feitas nesse último ano e meio, foram substituições de alguns sistemas, como a inclusão de telas multifuncionais no painel do avião para poder interagir com os sistemas já existentes no avião e facilitar o trabalho dos tripulantes, né? Modernização, né, de tecnologia, de computadores ali do avião. E também, por conta de todo esse conflito que tem acontecido entre a Rússia e a Ucrânia, eles começaram a fazer várias substituições de peças russas no avião para não depender mais da Rússia, e muita coisa está sendo feita inclusive com a Boeing, com subsidiárias da Boeing para fornecimento de peças pro Antonov e outras empresas do Ocidente. A verdade é que esse avião finalmente voltou a voar no dia 25 de março de 2020, então ele acabou de entrar em operação de novo. Falando um pouquinho mais do avião em si, né, ele tem algumas características interessantes, além das que eu já falei no começo do vídeo. Se você observar nas fotos a parte de cima do avião, dá pra ver que ele tem umas protuberâncias ali. Eu pesquisei um pouco para saber o que é isso, e inclusive um dos técnicos do avião, que sempre está presente nas operações, disse que essas protuberâncias foram projetadas para carregar o ônibus espacial Buran. Só que o interessante é que se você olhar algumas fotos por um outro ângulo, essas protuberâncias não apoiam o ônibus espacial. O ônibus espacial é apoiado por outros lugares. Bom, então fica essa versão aí do técnico do avião e também o que a gente vê nas fotos, mas isso daí foi realmente projetado para carregar carga. Além disso, também dá para ver que a cauda desse avião é bem diferente. Ela não é aquela cauda com estabilizador vertical único no meio, como a gente está acostumado a ver em outros aviões, né? Ela tem esse estabilizador horizontal gigante, bem comprido, com estabilizadores verticais nas pontas dessa asa, né, de trás do avião. Isso acontece porque, como esse avião carrega uma carga externa em cima dele, essa carga gera movimentos diferentes ali no ar, gera um fluxo de ar diferente. Então eles precisaram reposicionar esses estabilizadores verticais para que a carga não atrapalhe a eficiência do estabilizador vertical.
Se você olhar a foto do Boeing 747, que faz a mesma coisa, fazia, né, carregando o ônibus espacial americano, você vai ver que ele tem o estabilizador vertical no meio, mas ele também tem uma adaptação ali de estabilizadores verticais nas pontas do estabilizador horizontal. Então isso é uma questão de projeto, de design, questão aerodinâmica. Esse é o único avião atualmente que opera com 6 motores. O Stratolaunch, que eu já fiz o vídeo também operava com 6 motores, mas o avião não está voando atualmente. Então, um avião não militar, né, porque tem aviões militares que voam com mais motores, mas o avião não militar é o único que tem 6 motores. E uma característica interessante é a quantidade de rodas no trem de pouso. Ele até parece uma centopeia. São 32 rodas ali no trem de pouso, né, contando todos os trens de pouso, e muita gente confunde o tamanho desse trem de pouso com o Bigfoot do 777, que é o maior trem de pouso do mundo. Eu recebi muita mensagem quando eu postei o vídeo, tanto aqui no YouTube quanto lá no Facebook, do 777, falando que o avião Antonov tem o maior trem de pouso do mundo. Não. O Antonov, ele tem vários sistemas de trem de pouso que somados dá esse negócio aí que parece um trem, parece uma centopeia. Mas se você olhar, ele tem várias canelinhas ali de trem de pouso. Diferente do Boeing 777, que tem uma canela só que carrega um pack ali de 6 rodas. Então não confunda essa forma que é analisada aí o tamanho do trem de pouso. Falando um pouquinho da operação desse avião. Esse avião fica baseado no Aeroporto Internacional de Gostomel, que fica a mais ou menos 30 quilômetros do centro de Kiev, que é a capital da Ucrânia. É um aeroporto pequeno, nada muito notório, mas é de lá que ele sai para fazer as suas missões. Ele não faz voos regulares, ele só faz voo fretado. Então ele é um avião onde os clientes que precisam carregar uma carga muito fora dos padrões, que não deve ser carregada de outra forma, né, ou porque não cabe em outro avião, ou porque precisa ser carregada de forma rápida e não daria para fazer isso de navio, porque demora muito, então ele atende essa demanda específica. São cargas gigantescas, como principalmente transformador de energia ou pá de gerador eólico, enfim, cargas diferentes, totalmente fora do padrão. Apesar de queimar muito combustível, né, e ter um custo elevado ali de frete, as empresas elas sempre vão colocar isso na ponta do lápis como algo pode ser transportado. Então, por exemplo, um transporte que passou pelo Brasil de uma peça que ia para o Chile, né, o custo de frete acaba compensando a necessidade daquela empresa de ter aquela carga, né, e o tempo que demoraria para aquilo chegar de navio não daria certo para aquela necessidade. Então, por isso que esse avião ele é perfeito para esse tipo de cliente, para esse tipo de demanda. O valor do transporte varia muito. Depende do peso da carga, depende da distância que isso daí vai ser transportado, depende da quantidade de paradas que esse avião vai fazer, né? Aquilo que eu falei no começo do vídeo. Se for uma carga mais leve, ele pode fazer um voo direto. Se for uma carga muito pesada, ele já não vai ter a capacidade de fazer direto, tem que fazer várias paradas, então tudo isso é calculado no preço. Também é levado em consideração o que o avião vai fazer depois que ele deixa a carga no destino. Se ele vai voltar vazio, ou se lá ele consegue pegar uma outra carga, fazer uma outra missão, enfim. É interessante que como esse avião não faz voo regular, faz voo fretado, ele acaba operando em aeroportos sem infraestrutura. Claro que aeroportos que têm a capacidade de pista para poder receber um avião tão pesado, mas infraestrutura aeroportuária como o handling, né, que são aquelas empresas que atuam para ajudar a chegada e a saída de um avião. Então, o que eles fazem? Eles levam toda a equipe junto. Né? Além dos 6 tripulantes, eles levam os técnicos, os mecânicos, todo mundo que precisa estar dentro do avião, e eles levam também os equipamentos necessários. Já teve missão que eles precisaram levar, inclusive, o carro de pushback, né? Aquele trator que empurra o avião para a posição de decolagem, porque aquele aeroporto que eles iam operar não tinha um trator de pushback com a capacidade para movimentar o AN225. Mas independente do trator de pushback, eles sempre vão levar a barra de pushback, que é aquela barra conectada na trem de pouso de nariz e no trator, porque ela é diferente, específica para esse avião. Isso é uma coisa interessante, porque como ele é um avião único, não existe outro no mundo, é só essa peça, não tem aeroporto preparado para receber ele, porque é muito eventual, é esporádico, então nenhum aeroporto vai investir para receber o AN225. Então eles têm que ter sempre as coisas junto com eles, inclusive trem de pouso de reserva, uma série de ferramentas, para que se caso aconteça algum problema, eles consigam resolver ali no local onde eles estão. Uma grande preocupação que tem com o avião cargueiro é como essa carga vai ser presa dentro
do porão ali. Como a gente está falando em cargas muito grandes e muito pesadas, elas têm que ser posicionadas no centro de gravidade do avião, isso tudo é calculado, por isso que o despachante operacional de voo vai junto, outros técnicos vão junto, porque não é só pilotar o avião, mas é também trabalhar com a carga que vai ser carregada ali, e isso tem que ser muito bem preso, porque num avião cargueiro isso pode ser um problema. Vamos supor que a carga ela está presa, é uma carga que tem esse tamanho aqui, bem no meio do avião, e na decolagem essa carga corre para trás, esse avião vai fazer isso aqui, ó. Isso já aconteceu, inclusive, num avião lá no Afeganistão, e aí teve um acidente por conta de deslocamento de carga. Então isso tudo tem que ser muito bem preparado. Inclusive, a carga recebe um sensor conectado a um sistema dentro do avião para ver quais são as forças que essa carga está sofrendo durante o voo, para os técnicos saberem que está tudo certo ali com ela durante esse voo. O AN225 é uma coisa única, tem muita curiosidade interessante para falar desse avião. Eu acho que eu consegui cobrir quase tudo aí do que pelo menos eu achei que fosse pertinente de falar dele, informações que eu não achei em outros lugares também. E a verdade é que esse avião, aonde quer que ele vá, ele chama a atenção. Todo aeroporto que ele vai fazer uma operação vai juntar um monte de spotter, vai ser um evento ali no aeroporto, porque é algo único acontecendo. Ele já rodou o mundo, já passou por vários lugares, inclusive aqui no Brasil 2 vezes, uma vez em 2010 e uma vez em 2016, e assim como todos os outros lugares, foi um evento bem legal aqui também. Bom, é isso, eu queria trazer um pouquinho a história interessante desse avião, principalmente agora que ele voltou a voar, e se você quiser que eu fale de mais aviões interessantes, únicos, que existem aí no mundo, joga aí nos comentários e manda sua sugestão também. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo, é isso daí, valeu e até o próximo.